Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa questão de hoje então é: resolva a equação exponencial dada. Por que nós podemos dizer que essa expressão é uma equação exponencial? Primeiro, veja, nós temos aqui equação, ou seja, nós temos uma igualdade entre dois termos. Então nós temos uma equação, tudo bem? Agora veja que nós temos aqui que é uma equação exponencial. Por que exponencial, Daniel? Porque, veja, a incógnita do nosso problema está aqui no expoente do 8 aqui, tudo bem? Veja, nós temos uma potência, né, onde a base é 8 e o expoente é x mais 2. Então, a incógnita está no expoente. Veja aqui também, uma potência onde a base é 16 e o expoente é x menos 1. Por isso nós temos uma equação exponencial, tudo bem? Como que nós vamos resolver essa equação exponencial? Veja, o primeiro passo é tentar o quê? Igualar essas duas potências, fazer com que elas tenham a mesma base. Então, eu vou fatorar o 8 aqui, veja, 8 dividido por 2, 4. É par, então divide por 2, que dá 2, que também divide por 2 e dá 1, tudo bem? Veja que o número que repetiu sempre foi quem? Foi o 2. E quantas vezes ele repetiu? 1, 2, 3. Então, o expoente do 2 é 3. Isso significa que o número 8, nós podemos reescrever ele como 2 elevado ao cubo. Então, veja, 2 elevado ao cubo, onde tinha 8, eu coloquei agora 2 elevado ao cubo. Eu vou colocar parênteses, por quê? Porque o 8 ele já tinha um expoente, que era x mais 2. Mas como eu reescrevi o 8 na forma de potência e ficou 2 elevado ao cubo, surgiu um novo expoente, então eu preciso colocar parênteses para separar o novo expoente do expoente que já tínhamos. Então veja, x mais 2. Ok? Bem, com 16 nós vamos fazer a mesma coisa. Veja, eu vou fatorar o 16. Veja, 16 ele é par, então divide por 2, que dá 8. Que é par e divide por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2 dá 1. Tudo bem? Veja, o 2 é o único número que se repete sempre. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Veja, então o número 16 ele pode ser reescrito na forma de potência como 2 elevado à quarta. Então eu vou escrever aqui, veja, 2 elevado à quarta. Veja que surgiu um novo expoente, mas o 16 ele já tinha um expoente que era x menos 1, então eu preciso colocar parênteses para separar, tudo bem? Veja, então 2 elevado à quarta elevado a x menos 1. Agora um outro detalhe, veja. Nós temos aqui uma potência de uma potência, ou seja, por exemplo, se eu tenho a elevado a n elevado a m, né, potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico n vezes m. Numericamente seria assim, mais ou menos. Veja, ó, se eu tivesse, por exemplo, ó, 3 elevado à quarta elevado ao cubo. Então eu tenho uma potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Veja, 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Então é essa propriedade da potenciação que nós vamos aplicar aqui. Veja, então eu vou conservar a base que é 2 e vou multiplicar 3 vezes x mais 2. Nessa potência vamos fazer a mesma coisa, vou conservar a base e multiplicar 4 vezes x menos 1. Tudo bem? Agora veja, uma outra propriedade para resolver as equações exponenciais é a seguinte, veja. Se eu digo, por exemplo, que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a y, desculpem, se eu digo que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a y, essa igualdade aqui no meio está dizendo para mim, olha, essa potência é igual a essa potência. Tudo bem, eu olho para cá e vejo, olha, essas potências, elas possuem o que? A mesma base. Mas se elas são iguais, isso significa então que o x, obrigatoriamente, ele tem que ser igual ao y, senão a igualdade não é verdadeira. A mesma coisa acontece aqui, veja. A base aqui é 2, a base aqui também é 2, ou seja, se as duas potências são iguais, a igualdade está dizendo isso, e elas possuem a mesma base. E elas só vão ser iguais, então, se elas tiverem o mesmo expoente. Então, 3 vezes x mais 2 tem que ser igual a 4 vezes x menos 1, para que a nossa igualdade seja verdadeira.
Agora veja, o 3 ele está multiplicando tudo que tem ali no parênteses, então nós temos que utilizar o que? A propriedade distributiva, não é? 3 vezes x e depois 3 vezes 2. Então veja, 3 vezes x, 3x, o 3 é positivo, o x é positivo, então o resultado é positivo. 3 vezes 2 vai me dar c mais 6, porque o 3 é positivo e o 2 é positivo, tudo bem? Novamente aqui, veja, multiplicação, né? E um parêntese, então propriedade distributiva, veja. Não vamos ficar 4 vezes x, o 4 é positivo, o x é positivo, o resultado é positivo. Agora veja, o 4 é positivo e o 1 é negativo. Na multiplicação, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, 4 vezes menos 1 é menos 4. Ok? Veja que agora nós temos uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita é 1. Equação do primeiro grau, tudo bem? Como que resolve? Todos os termos que possuem a incógnita, que é x aqui, eles passam para a esquerda, e todos que não têm, né, eles passam para a direita. Então, veja, o 3x já está do lado esquerdo da igualdade, não mexe nada. O 4x ele está do lado direito, então ele vai passar para o lado esquerdo, então troca o sinal dele. Veja, aquele era positivo, aquele vai ficar negativo. Colocamos a igualdade. Veja, o menos 4 ele já está do lado direito da igualdade, então não muda nada. Mas o 6, veja, ele é positivo e está do lado esquerdo, eu vou passar ele para o outro lado. Se ele vai trocar de membro, de lado, tem que trocar o sinal, então vai para menos 6. Tudo bem? Veja que o 3x é positivo e o 4x é negativo. Sinais diferentes, subtrai e consegue o sinal do maior, não é? 4x menos 3 menos x, tudo bem? A mesma coisa aqui, veja. Sinais iguais, né? A regra diz que o quê? Soma e conserva o sinal. Então o sinal é menos 4 mais 6, 10. Mas eu não quero saber o valor de menos x, eu quero encontrar o valor de mais x. Então eu vou multiplicar tudo por menos 1, veja. Todos os sinais ficam... são invertidos, então, né, porque eu multipliquei por menos 1, então o x fica positivo e o 10 positivo. Veja então que x vale 10. Nosso conjunto de solução é esse bem daqui, tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido, tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.